Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e sejam muito bem-vindos a essa nossa live de hoje. É uma alegria ter vocês aqui para mais um encontro de aprendizado e troca. E vamos começar assim. O tema de hoje é ansiedade, os gatilhos ocultos que estão te sabotando. Bom, sabemos que existem padrões emocionais automáticos por trás da ansiedade, certo? E o corpo quase sempre dá sinais bem antes da mente perceber. Dito isso, hoje teremos nossa convidada especial, a professora doutora Gisele Eugênio, que vai mergulhar no assunto e nos explicar por que a sua mente evita ver o que está acontecendo. E se você ficar até o final, gente, isso é um spoiler, hein? A professora vai conduzir uma prática. Então fique aqui conosco e nesse encontro e não esqueçam de compartilhar e deixar seu like, porque essa live é um espaço de construção coletiva e a participação faz toda a diferença. Doutora Gisele, agora eu passo a palavra para você. Muito boa noite a todos que estão aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gravação dessa aula, tanto no YouTube quanto no Spotify. Seja também muito bem-vindo. Já quero começar dizendo que eu vou tomar uma licença poética aqui aos terapeutas. Nossa comunidade, praticamente, ela tem muitas palestras voltadas ao público de terapia, né? Terapeutas em formação, terapeutas já formados, que vêm para dar aquela, entre aspas, especializada em algum assunto. Porém, contudo, conquanto, esse é um tema que certamente vai atrair também pessoas que não são terapeutas ainda ou que nem querem ser terapeutas. Mas o tema em si acaba interessando a essas pessoas. Então, a minha licença poética que eu vou pedir para vocês aqui é que eu vou usar termos mais simples, né? Em vez de eu falar em sistema parasimpático, sistema simpático, eu vou falar coisas como o sistema de relaxamento para o sistema parasimpático e o sistema de luta e fuga para o simpático, de forma que as pessoas que estão assistindo a nossa aula, que não são terapeutas, também possam entender aquilo que está sendo explicado aqui. Porque lá na PNL, a gente tem um pressuposto que diz que eu sou responsável pela informação que eu emito e também sou responsável pelo que você compreende, a compreensão dessa informação. Por isso, terapeutas que estão aqui comigo hoje, eu vou usar esses termos um pouquinho mais simples. Estamos combinados até aqui? Talvez vocês vão ver eu usar umas metáforas aqui, vocês vão falar assim, nossa, mas que linguagem simples. Talvez para você, terapeuta, seja até uma nova metáfora para você usar com os seus clientes. Eu vou trazer aqui os nossos slides, porque vocês sabem que eu gosto de trazer um apoio de slide. Beleza, então vamos lá. Ansiedade, os gatilhos ocultos que estão te sabotando. E para que esse tema é tão importante da gente falar? Para os terapeutas, para que vocês entendam que talvez vocês estão fazendo aquela rotininha básica de tratamento de ansiedade, faz ali, acessa a ansiedade, faz talvez só uma cadeirinha do perdão e fica batendo muito ali nos fatores estressantes do cliente, e talvez não seja tão óbvio que existem coisas por trás. E para você que não é terapeuta, mas que está aqui assistindo essa aula, talvez você entenda que por trás da sua ansiedade existem coisas ainda ali, ó, do seu passado que talvez sejam bacanas de você conversar numa terapia, por exemplo. Ou de você olhar para si e entender que existem coisas aí que, quando eu estiver falando para vocês, vai ser muito óbvio. Vocês vão falar assim, cara, mas isso é óbvio. Só que é um óbvio que às vezes é ignorado. Ele nem é não dito, ele é ignorado por nós mesmos, terapeutas. E aí, eu já começo com aquelas minhas perguntas. E quem quiser responder no chat, pode responder. Você já se sentiu ansioso ou ansiosa em algum ou em alguns momentos da sua vida? Quem está com câmera aberta, eu estou vendo fazer que sim com a cabeça.
muito natural a gente ouvir, né, de algumas pessoas. Nossa, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Tem gente se entregando aqui no chat, colocando essa quase todo dia. Com certeza. Porque todo mundo já se sentiu assim uma vez. Gente, eu me sinto assim várias vezes, tá? Isso é um estado, digamos, natural do ser humano. Mas agora, essa já é uma pergunta diferente. Você já, entre aspas, ouviu a sua ansiedade? Você já parou para perceber, para entender o que é essa ansiedade que você está sentindo, ela quer te dizer? Será que ela está aí para ser aquela grande vilã da- dos filmes de super-heróis? Será que ela sempre está aí para ser ruim com você? Eu quero que você já se pegue aqui, ó, refletindo já de começo. E aqui eu quero deixar um alerta de gatilho. O que são gatilhos? São aqueles estímulos que a gente recebe em alguns momentos que vão desencadear uma reação automática. Pode ser mental, pode ser física, e elas podem ser, inclusive, intensas. Mas calma, não foge, espera, não me abandona. Eu juro que lá no fim eu vou entregar um monte de coisas para vocês fazerem sempre que um gatilho aparecer com vocês. Só que, como eu falo aqui também com terapeutas, pode ser que algumas coisas que eu fale possa despertar em vocês que estão aí assistindo algum gatilho, algo que eu falo que você fala assim, "Tá, é isso mesmo. Então, calma, não me abandona, fica comigo até o fim, combinado?" Aqui, muito breve, quem eu sou, porque faz tanto tempo que eu dou aula aqui, que faz tanto tempo que eu também não me reapresento, né? Vai chegando gente nova, e eu não vou me reapresentando, eu vou partindo do pressuposto que todo mundo já conhece, né? E às vezes tem carinhas novas no Praticadamente, ou mesmo você que está assistindo essa live. Então, eu sou graduada em odontologia desde 2002, são 23 anos de atendimentos clínicos. E se tem uma coisa que dentista aprende a lidar com gente ansiosa. Porque assim, se tem uma profissão que o povo odeia, esses dias eu ouvi de uma pessoa que eu amo tipo de paixão, assim, eu amo você, mas a sua profissão, ninguém quer vir aqui. Porque isso é verdade. Então, dentista por si só, seja consciente ou inconsciente, eu tenho paciente aqui no meu chat hoje, ó, falando, dentista maravilhosa, diga-se de passagem. Obrigada, obrigada de paixão. Então, assim, a gente aprende na prática a lidar com pessoas ansiosas. Claro que alguns profissionais vão se dedicar a fazer isso com mais maestria, com mais sutileza, com mais elegância, com mais amor, com mais carinho, e outros vão partir para a brutalidade, e tá nem aí que o paciente é fóbico, que ele tem medo, mas eu não estou falando sobre isso, não é o caso neste momento. Eu estou dizendo que no dia a dia a gente lida com gente ansiosa na nossa clínica. Lá em 2018, eu comecei minhas formações em PNL e hipnose e eu coloquei assim até hoje. Porque essas formações, elas não acabam, elas continuam. Então, vira e mexe, eu estou fazendo um curso novo. Agora eu estou terminando um curso de dependência emocional, por exemplo. Está sendo um nicho que eu tô indo para trabalhar com esse nicho, porque já vem clientes, e mesmo dentro desse nicho de dependência emocional, o que a gente mais encontra são pessoas vivendo uma vida ansiosa dentro dele. Sou graduada também, pós-graduada em neurolinguística, atuo, né, com a terapia neurosistêmica, que ela abrange, ela vê o mundo de uma maneira muito maior. Eu não olho só para o cliente. Gente, de verdade, eu não tenho aqueles clientes que eu vejo muitos colegas da hipnose e falam assim, que atendem em 3 sessões. Na primeira faz a entrevista inicial, na segunda sessão faz uma técnica de hipnose e na terceira faz uma conversa, um bate-papo, uma psicoeducação e libera o cliente. Para mim, chegam clientes com questões tão profundas, ou talvez o meu olhar seja um olhar tão profundo, e eu estou vendo a Lili fazer assim com a cabeça, que eu acho que para ela também aparecem esses casos mais profundos, que a gente acaba levando uma quantidade maior de sessões para poder
tratar, para poder ajudar esse nosso cliente. E eu sou diretora da comunidade do Praticadamente desde 2020, quando a gente começou. Eu estou aqui já com teia de aranha, de tão velha que eu estou de casa, que eu, André e Lírio. Já vou deixar duas indicações de livros para vocês que estão aqui assistindo. Tanto Mentes Ansiosas, da doutora Ana Beatriz, que ela fala com uma linguagem muito simples, é muito gostoso de ler. Na verdade, eu falo assim, é ouvir a doutora Ana Beatriz, porque parece que a gente está num bate-papo ali, lendo o livro, a gente parece que está ouvindo ela contando histórias, casos clínicos dela. Então, ela explica de uma forma muito simples, independente de você ser terapeuta ou não. Esse é um livro bacana de você aprender até algumas metáforas que ela utiliza ao longo do caminho. E o ciclo da autossabotagem é um outro livro que eu estou deixando indicado. Ele não fala propriamente dito sobre ansiedade. Na verdade, ele fala sobre ciclos de repetição. Mas vocês vão entender o porquê ao longo dessa live eu estou indicando esse livro. Porque ele vai ser importante em algum momento. Então, só deixa ele guardado aqui como indicação. Essa é a capa mais atual. E tem uma capa verdinha, que é uma edição anterior, que aqui eu tenho. Que a gente não perde nada. E também já vou deixar, o André vai colocar em algum lugar do vídeo, provavelmente na legenda desse vídeo, o link para essa aula do nosso querido Leandro Piscinato. Ainda esse mês de maio ele deu uma aula para a gente, uma aula prática de respiração para o equilíbrio da ansiedade. Então, já fica mais um arsenal para vocês guardados aí, porque tudo isso que eu falar aqui, mais essa aula do Leandro, ó, como perfeita para você que tem ansiedade. Foi incrível essa aula que ele deu. Então tá aqui o link para você, mas aqui no vídeo vai estar esse link também. O André coloca na legenda para vocês. Então vamos lá. Ansiedade. E eu já trago aqui a ansiedade lá do Divertidamente. E para quem assistiu esse filme já entendeu que a ansiedade faz parte. Ela tá lá dentro da gente. Ela tem uma função, ela tem um para quê. E a gente não deve não ignorar esses praquês da ansiedade. Comumente, a gente diz que a ansiedade, ela é um excesso de futuro. São aquelas pessoas que ficam com pensamentos premonitórios e ruminantes do que vai ser. São aquelas pessoas que ficam com e se fizer isso, e se acontecer aquilo, e quando isso acontecer, e quando aquilo for, e fica naquele excesso de vida no futuro, aquele excesso de tentar adivinhar o que é que vai acontecer no amanhã. E esquece do hoje, que é onde a vida está acontecendo, e fica vivendo lá no futuro. De maneira geral, essa informação não está errada. Isso é verdade. Pessoas que têm ansiedade, elas têm esse padrão de pensamento, que fica ali, ó, só ruminando, só pensando, só aquele diálogo interno, aquele monólogo interminável, quase assim, ó, disputando palco com Fidel Castro, né, que fazia aquelas palestras de 4 horas sem tirar de cima. A pessoa fica naquela palestra mental só de desgraceira, porque ninguém que tem ansiedade está pensando graça do futuro. Porque quando aí a gente está falando de graça do futuro, a gente está falando de empolgação. Eu vou fazer uma viagem, isso vai acontecer, vai ser legal, eu vou me divertir, eu vou tirar foto no céu, mas aí a gente está falando de empolgação. A ansiedade, nessa mesma viagem aqui, a pessoa está pensando no pneu do carro que vai furar e ela nem sabe se ela vai alugar carro na cidade. Mas ela já procurou um borracheiro, porque se ela alugar um carro, se o pneu do carro furar, ela já sabe onde tem um borracheiro na cidade. Então, é aquele excesso de futuro. E isso não está errado. Isso também está certo. Só que a gente também tem que levar em consideração que a ansiedade por si só, ela não estaria ali se ela não fosse provocada por um fator estressante. Estou falando que é o óbvio que precisa ser dito, mas é o óbvio que muitas vezes é ignorado.
A grande maioria dos terapeutas para aqui vai tratar fator estressante. O que são os fatores estressantes? Por exemplo, uma briga com o cônjuge, um namorado, um término, um divórcio. E aí só lida nisso, só divórcio, 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 a briga, a briga, a briga, a discussão do casal. E fica tentando resolver isso. É um fator estressante, é um fator que precisa ser observado. Não estou não dizendo que a gente não vai olhar para fatores estressantes. Vamos olhar para fatores estressantes também. Um outro fator estressante muito comum, desequilíbrio financeiro. A gente está aí num país que está meio assim, com quem eu converso, tem uns que estão melhorzinho, tem uns que estão piorzinho, tá todo mundo meio assim nesses dias. E aí começa aquele excesso de coisas, e se não der certo, e se a conta não pagar, e se eu perder o emprego, e se eu for mandado embora, e se a empresa fechar, e se, e se. Então, sim, é um fator estressante quando a gente fala de desequilíbrio financeiro. A gente tem também como fatores estressantes um evento iminente, por exemplo, uma palestra, uma aula, uma festa, uma reunião profissional, um casamento. Você é madrinha de casamento. Perfeito! Aqui, ó, o Irmo colocou pra gente no. Seja bem-vindo, Irmo e Joaquim, que entraram agora. Vestibular, Enem, tá batendo na porta aí da criançada. Isso gera um desequilíbrio nessa pessoa, porque ela fica nesse estado ansioso. Daí a gente tem aqui, ó, uma infinidade. Senão, se eu for colocar a lista inteira, o André me expulsa da sala, porque eu passo dos 50 minutos que ele me dá como teto máximo. A gente vai ter muitos fatores de estresse para esse nosso cliente, ou para você que está assistindo essa aula. Se você parar aí e eu te perguntasse agora assim, o que é que hoje te deixa ansioso, eu tenho certeza, eu não vou nem brincar disso, porque eu tenho certeza que vai vir uma lista gigantesca aqui no nosso chat. Porque cada um vai trazer aquela dor que está dentro de si. E se, enquanto eu estou falando isso, você está pensando nela, deixa ela aqui do lado por enquanto. Foca aqui, foca na aula. Não se preocupa com o seu gatilho por enquanto, não. Porque todos esses fatores estressantes, eles são importantes. E o terapeuta precisa também olhar para isso. Não é que a gente vai ignorar. Só que talvez existam coisas por trás. Vamos para mais um óbvio que precisa ser dito e não precisa ser ignorado? Porque a gente tem uma chavinha aqui que chama predisposição. Porque talvez vocês já tenham se deparado com pessoas que passam por um divórcio. Fica ali meio mal, fica meio triste, 2 dias, uma semana. Cara, na outra semana já tá namorando com outra pessoa, já tá indo pro baile, já tá indo curtir a vida. E aquele evento é como se nem tivesse acontecido. A pessoa é despedida de um emprego, ela passou lá 30 anos no emprego, é mandada embora. Ela fala assim, pô, cara, me perderam. E simplesmente toca o barco para frente. Não que ela não sinta. E eu não estou falando de transtornos psiquiátricos aqui, como um psicopata, por exemplo. Eu estou falando de pessoas normais mesmo, que elas passam pelo fator estressante, mas elas não sofrem. A vida não acaba. A vida continua. E aí, o que que tem de diferente de uma pessoa para outra? Provavelmente as predisposições. O Irmo está colocando aqui, pessoas mais mentais sofrem mais que as viscerais. Sim, os viscerais, eles dão um verdadeiro. Pensa no palavrão aqui. Tá nem aí, grita, xinga, briga, e vida é a vida. Os mentais vão ficar aqui, ó, naquele monólogo, naquela ruminação da cabeça. Só que isso, sim, os viscerais, eles estouram mais rápido, como a Lilian colocou. E eles não ficam com aquela crise de ansiedade. Não que eles não sintam, não que eles não fiquem bravos, não que ele não fica chateado, fica tudo isso. Mas eles não ficam ruminando. Por quê? Porque algo nas histórias de um tipo de gente e outro tipo de gente muda. E esse é o óbvio que não deve ser ignorado, principalmente pelo terapeuta. E a gente ignora.
Porque às vezes é tão óbvio. Eu vou passar lista para vocês, claro que eu vou dar lista. Mas a hora que eu estiver falando, vocês vão falar assim: nossa, é tão óbvio isso. Mas é um óbvio que muitas vezes é ignorado na terapia. E vamos lá. O que são fatores de predisposição? São as vulnerabilidades sociais ou os gatilhos ocultos. É aquilo que está escondido dentro da pessoa, que a pessoa talvez nunca tenha entrado em contato profundamente, nunca tenha resolvido profundamente aquele gatilho. Por quê? Ele está oculto. Ele está lá, ó, há muito tempo, que a pessoa nem percebe mais que está lá. É aquela poeirinha do canto que você passou a vassoura, né? Passou de qualquer jeito, e ela ficou. Na outra semana, quando você vai ver, já está fazendo uma sujeirinha que você já tem que ir lá com algo cutucar para limpar. Um paninho, uma chavinha de fenda para limpar aquele cantinho. São esses cantinhos que às vezes vão ficando para trás, que fica oculto, que fica escondido. E eles estão ligados às questões de desenvolvimento desse indivíduo. Lá ainda, na infância dele, em algum momento na infância dele, essas questões apareceram e se firmaram, ou não. Ou não são aquelas pessoas que passam pelos problemas sem maiores crises de ansiedade, né? E o Irmo colocou aqui, né? O modo de vivência na fase do desenvolvimento infantil tem relação direta com os eventos, exatamente. Quanto maior forem essas questões que acontecem na infância, aumenta a chance do indivíduo desenvolver um quadro ansioso. Quanto menores forem essas questões, também diminui a chance. Os alertas de perigo que essa criança viveu ao longo da vida. Sabe, por exemplo, aqueles lares em que eu vou citar o pai, mas qualquer pessoa, tá? Pode ser o avô, pode ser a tia, pode ser a avó, pode ser a mãe, qualquer pessoa. Mas eu vou colocar a figura do pai. Num dia o pai chega bonzinho, num dia o pai faz um cafuné na cabeça. No outro dia o pai chega pistola do trabalho, pé da vida, querendo estourar com todo mundo. Gente, essa criança, todos os dias, ela precisa antever quem que vai chegar em casa. Se quem vai chegar é o pai bonzinho, que faz um cafuné na cabeça, ou se quem vai chegar em casa é aquele pai abusivo, que bate. Vocês estão entendendo aqui onde que eu quero chegar? O Irmo colocou aqui pra gente, né? Pessoas com mais segurança familiar ou pessoas com desamparo aprendido. É exatamente sobre isso. Aquele lar em que o pai todos os dias chega do trabalho, e aí, filhão, e aí, filhona, como é que você tá hoje? Como que foi na escola? Dá um beijo no papai, o papai tava morrendo de saudade, a mamãe tava morrendo de saudade, a mãe beija, a mãe abraça, a mãe acarinha, acolhe. A chance de se tornar um adulto ansioso é menor. Não estou dizendo que não serão adultos ansiosos, porque não é só o carinho e o afeto, o afago do papai e da mamãe. Porque aí a gente tem agora outras variáveis, a gente tem a escola. Porque às vezes em casa a criança é amada, mas na escola ela sofre bullying dos colegas. Eu tô. Esse fim de semana, minha turma de terceiro colegial vai se reunir. Então, nós montamos um grupo de WhatsApp, a gente está lá com quase 80 pessoas no nosso grupo, que em alguma fase passou pela turma. Teve uma menina que não quis entrar no grupo, porque ela disse assim: eu sofri tanto bullying nesse colégio que nunca mais eu quero ter contato com todo mundo. Ela pode ter sido extremamente amada dentro de casa, mas dentro de uma sociedade, do colégio, ela sofreu bullying. Então percebam que, mesmo um lar muito amoroso, essa criança ela pode sofrer em outros lugares. É claro que o lar amoroso, o lar acolhedor, o lar que essa criança vai chegar em casa e vai falar, eu estou sofrendo bullying, e vai ser acolhida, e os pais vão tomar uma providência, é infinitamente melhor do que aquele lar desestruturado. Que a criança chega em casa e fala, estou sofrendo bullying na escola, larga muito você, vira homem. Vai chorar na cama que é lugar quente. Entendem? E muitas vezes o terapeuta esquece de perguntar para o seu cliente
como foi sua infância. Como que foi o relacionamento dele, cliente, com os pais quando ele era criança. Como foi sua infância com seu pai? Como foi sua infância com a sua mãe? Com seus irmãos? Como foi sua infância de modo geral? No meu questionário de perguntas iniciais tem essas perguntas. Eu quero saber como é que foi. Porque eu sou curiosa, porque eu sou fofoqueira? Não, porque isso me traz informações. Eu entendo esse cliente. Então, os traumas vividos por esse cliente, em qualquer fase da vida, ou em qualquer sociedade, na verdade, em qualquer sistema, seja no sistema familiar, no sistema estudantil, pode ser que entre a família. Sabe aquela coisa assim que a minha avó preferia meu primo? Meu primo sempre foi o querido da minha avó. Tudo era pro meu primo, pra minha prima, sei lá. Nossa, eu era o excomungado da família. Ninguém me dava nada. Isso são traumas. E aí, imagina essa criança que agora chega numa reunião familiar. Ela já chega ansiosa de saber se aquele primo vai estar lá ou não, se ela vai ter o carinho ou não do familiar. Ou um tio, tia, sei lá, alguém, primo mais velho, que seja abusivo. Será que essa pessoa vai estar lá? Será que hoje ela vai fazer abuso comigo? E às vezes a criança não conta em casa que sofre esse abuso. Mas ela aprendeu lá na infância a ser ansiosa. E hoje, na vida adulta, ela replica isso. Por isso que eu indiquei o livro O Ciclo da Autossabotagem. Porque é sobre esses ciclos que ele fala nesse livro. O quanto de ciclos que a gente está repetindo e repetindo e repetindo sem nem ter noção de quando que isso começou. E aí a gente hoje adulto fala o quê? Eu sou ansioso. Eu sou ansioso. Porque agora já virou uma identidade. As circunstâncias estáveis durante a infância, que foi isso que eu citei aqui para vocês. Um dia a mãe estava de bom humor, no outro dia a mãe estava de mau humor. Tem uma professora minha, ela brinca assim, a criança nunca sabe se é Ruth ou Raquel. E só quem tem mais de 30 que entendeu a referência. Se você é menos de 30, joga no Rutinha e Raquel. E o Tonho da Lu. Joga essas três referências que você vai descobrir o que que é. Por quê? A criança, ela não sabe o que que ela vai esperar. Então, o que que resta para ela? Entrar naquele estado dúbio de ter que ficar agora imaginando o que que vai acontecer. Se aquela pessoa estiver lá, o que que eu faço? Como eu me comporto? Quem eu chamo? Onde eu me escondo? Será que eu me escondo embaixo da cama, atrás do armário? Será que eu agarro a perna da minha mãe? Porque na perna da minha mãe, mas se eu agarrar a perna da minha mãe, vai acontecer, entende? E aí vira um adulto que está tentando se esconder ainda na perna da mãe, mas sabe que, racionalmente falando, não dá mais para se agarrar na perna da mãe. Aí se agarra no vício, num cigarro, numa droga, no álcool, na comida. Se agarra naquilo que pode, que é socialmente, entre aspas, socialmente aceito, estar ligados. E outra coisa extremamente importante da gente observar: membros da família que têm um transtorno ansioso. Pais e cuidadores, então o vô, a avó, a tia, a madrinha, quem é que cuidou dessa pessoa se tem comportamento ansioso? Lembra que eu falei para vocês que dentista é especialista em ansiedade, né? É muito comum acontecer no consultório, vem o pai e a mãe com a criança pela primeira vez e fala assim, fica quietinho para não doer. Gente, não vou fazer nada na boca da criança, vou fazer uma avaliação. Vou pôr um espelhinho, vou olhar a boca da criança, tem a menor chance daquilo doer. Mas a mãe já fala para a criança o quê? Fica quietinho para não doer. Senão a tia te machuca. Pronto. A mãe que talvez tenha medo de dentista, porque algo aconteceu na infância dela, que gerou esse medo, gerou esse trauma, está ali demonstrando para a criança o medo.
Então, é o medo aprendido dessa criança. Eu já tive uma família no consultório odontológico, o pai tem muito medo. A criança, a primeira vez que veio, sem chance, a gente não conseguia encostar na criança. Tive que encaminhar para uma especialista. A especialista fez todo o trabalho maravilhoso. Tia Roberta, foi minha professora de faculdade, fez um trabalho incrível com a criança. Segundo o tratamento, a criança sentou na minha cadeira e abriu a boca. Aí um dia, um dos cuidadores senta na minha cadeira, vira para a criança e fala: o quê? Agora é a minha vez de sofrer. E eu sutilmente e elegantemente falei para essa pessoa que estava na minha cadeira: você está com saudade da tia Roberta? Tia Roberta cobra bem caro, deixa que fique claro aqui. Não, por quê? Eu falei assim, porque do jeito que você está falando, nós vamos voltar para a tia Roberta, porque ela tem que fazer o recondicionamento de novo. Porque se você, que é a figura de autoridade, você que é a pessoa que é para ser a super-heroína, o super-herói da vida dessa criança, vai sofrer na minha mão, quem dirá ela que tem 5 anos em defesa? Percebem que algumas vezes a ansiedade não é sua. A ansiedade era do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, da titia, da madrinha, do gato, do cachorro, do periquito. Mas essa pessoa te ensinou por modelagem. Você via como ela se comportava e falava assim: é assim que um adulto se comporta, eu preciso me comportar assim também. E talvez você nem saiba por que você é ansioso, ansiosa. Porque talvez aquela pessoa lá da sua infância também não soubesse por que ela era ansiosa. Tem aquela história que todo mundo conta, né? Que a menina casou, foi assar o pernil, o peru, tirou a coxa do peru. O marido, que nunca tinha visto tirar a coxa do peru, perguntou: mas por que você tirou a coxa do peru? Não sei, minha mãe fazia assim. Aí foi perguntar para a sogra: sogra, por que tirar a coxa do peru? Ah, não sei, minha mãe fazia assim. Aí eu, marido, tira, foi perguntar para a avó: vó, por que a senhora tirava a coxa do peru? Por que a senhora tirava? Ah, meu filho, porque meu forno era tão pequenininho que não cabia o peru inteiro. O único jeito de eu assar tudo, eu tinha que tirar a coxa. Põe ela do ladinho na forma. Ou seja, nunca precisou tirar a coxa por uma razão da carne em si. Mas a mãe, a neta, que agora tem um forno gigantesco, continua repetindo aquele padrão, sem nem saber o para quê. Então, talvez você aprender que aquela ansiedade não é sua, aquela ansiedade é do outro, e trabalhar isso dentro de si. Porque na sintomatologia da ansiedade, a gente tem essa lista aí que continua. Feridas mentais não elaboradas. Você nem entendeu o que aconteceu na tua infância. Você nunca entendeu por que um dia era a Ruth e um dia era a Raquel. Uma exigência interna constante, não pode errar. Tem que ser perfeito, perfeccionismo silencioso. Pensamentos que não cessam, fica aquele monólogo, aquela apresentação do Fidel Castro dentro da sua cabeça. Estrelado por você mesmo, no caso. Culpa por não descansar. Vou contar para vocês. Vocês sabem que eu mato cobra e mostro o pau aqui. Em algum momento da minha vida, eu recebi o diagnóstico de transtorno ansioso depressivo. Já tomei medicação. Vocês sabem aqui que eu já contei essa parte da minha história. Quando eu fui fazer terapia com o Luciano, teve um dia que a tarefa foi fazer nada nadinha. Eu olhei para a cara dele e fiz assim, como assim? Ele falou assim, não sei, você vai fazer nada. Você vai assistir um filme, você vai assistir um filme. Você não vai assistir um filme com o celular na mão. Você não vai assistir um filme fazendo outra coisa. E eu olhei para ele e falei, ué, como é que faz isso? Ele falou, te vira. E fazer nada nadinha. É descansar, sentindo prazer no descanso. E para quem em algum momento já passou por essa fase de ansiedade, descansar parece a coisa mais louca do mundo. Porque você se sente culpado. E eu tô falando na pele, porque eu sei como é que é. Porém, a gente vai lá e descansa, sem culpa. Medo de decepcionar. Decepcionar quem? O mundo. Eu tenho medo de decepcionar o mundo.
A pessoa vai falar assim, decepcionar minha mãe, meu pai. Às vezes o pai e a mãe já até morreram, mas a pessoa não tem medo de decepcionar. Falta de acolhimento. Uma autoestima extremamente fragilizada. Você vai ouvir essa pessoa falar, eu não sou boa, eu não consigo, eu não posso, não sei. Uma pessoa extremamente capacitada, inteligentíssima, mas ela vai usar frases do tipo, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, não dou conta. Você olha para ela e fala assim, Vivi, se você não der conta, quem vai dar conta? Mas ela se sente incapaz. E uma sobrecarga emocional. A pessoa ansiosa, ela fica naquela ruminação, falta energia para essa pessoa. E eu não estou falando de energia good vibes, não. Estou falando de energia física mesmo. A pessoa ela fica tão sobrecarregada nos seus pensamentos que ela não tem energia para fazer mais nada. Ela descansa sem descansar. Então, algumas acabam atacando comida, principalmente os doces, porque isso dá uma energia rápida para elas. Você fala para elas assim: vamos fazer uma caminhada? Não, tá doida. Porque ela não quer gastar mais energia. Tudo isso por conta dessa ansiedade. E aí eu pergunto para vocês, e depende, como eu só tô vendo a Lília e o André aqui, e um pedacinho do. Agora eu tô vendo o seu Homero também. Até aqui, dúvidas e perguntas. No chat não tem nenhuma pergunta por enquanto. Posso continuar? Então eu considero a Lília e o André fizeram que eu posso continuar das duas uma. Ou eu expliquei muito bem explicado, ó, ouvi de uma pessoa que assim, vem menos aqui, passei a menos no nosso rolê, que eu posso continuar. Por que que eu pergunto isso? Porque pode ser que tenha ficado alguma dúvida para trás, gente. E eu não quero não que gere agora uma ansiedade. E se você que está assistindo, se ficou alguma dúvida, coloca no chat, porque a gente vai te responder. Então, como que a gente gerencia essa ansiedade? Controlar, a gente não controla. Sinto te informar. Se não assistiu Divertidamente 2, vai assistir o Divertidamente 2 para entender o que eu estou falando. A gente não controla, mas a gente gerencia. E a gente começa entendendo que a ansiedade é sua amiga. É a sua melhor amiga. Tudo o que ela quer é te proteger. Então, no momento de surto, bateu a ansiedade louca, para e pergunta: do que é que você está me protegendo? Qual é o bicho-papão? E aprenda que essa ansiedade, ela tá ali te acompanhando, talvez há muito tempo, talvez há menos tempo, mas ela tá ali para te ensinar, para te proteger. E eu gostaria que você se lembrasse também que você não é a sua ansiedade. A ansiedade, ela não é uma entidade que abaixa em você. Agora eu sou ansioso. Incorporei a ansiedade. Não. A ansiedade, ela é apenas um sentimento. E como qualquer sentimento, ele vem e ele vai em algum momento embora. Repita para você: eu não sou ansioso, eu estou ansioso. É um estado. Só que vem comigo nessa ideia. E eu coloquei essa imagem para fixar essa ideia na cabeça de vocês. Eu estou em Campinas, eu e o Irmo e a Aline estamos em Campinas. São Paulo, capital, fica 92 quilômetros mais ou menos de distância. Se você perguntar para os campineses como que você chega em São Paulo, a grande maioria vai te falar assim: eu vou pela rodovia Bandeirantes. É uma rodovia extremamente segura, tem um trecho dela que são 5 faixas que vem, 5 faixas que volta, 120 quilômetros por hora, um tapete. Extremamente seguro. Mas para algumas pessoas que você perguntar, ela vai te fazer uma contra-pergunta. Depende em que lugar de São Paulo você está indo.
Porque para chegar em São Paulo dá para você usar outras estradas. Dá para você dar um rolê, pegar Dom Pedro, Fernão Dias, cair lá na Dutra, você chega lá para os Sonhos de Guarulhos. Você pode pegar um pedaço do Rodoanel e cair em outra estrada. Se for pegar o Luciano na casa dele, o caminho mais fácil é depois ir pela Anhanguera. Existem várias estradas pelas quais eu posso ir de Campinas até São Paulo. E por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais estradas você tiver dentro de você, para você controlar a sua ansiedade, melhor. Porque uma pessoa jovem, dos seus 15 anos, que tem ali um quadro ansioso, ela vive esse quadro ansioso talvez há 10 anos. Ela tem uma estradinha de 10 anos. Ela percorreu ali só 10 anos. Uma pessoa de 70 anos talvez tenha percorrido por 60 essa estrada. Então, essa estrada se tornou a bandeirantes dela, porque é segura. É o único jeito que ela sabe fazer. Mas existem outros jeitos, existem outros caminhos que a gente pode pegar. Qualquer um, em qualquer idade, pode aprender novos caminhos. O caminho mais fácil, o caminho mais seguro é aquele que você percorreu mais tempo. Mas foi um caminho que você aprendeu. Então é capaz de você aprender outros caminhos. E aqui eu vou dar agora uma lista gigantesca de como você gerencia sua ansiedade. Como que você percorre esses pequenos caminhos, desvios que você faz para sair daquela autoestrada que você estava. O primeiro para gerenciar é a respiração diafragmática, ou respiração do quadrado, que inclusive o Leandro ensinou na aula dele. Que é aquela respiração em que a gente. Eu coloquei 4, 4, 4, 4, para ficar mais fácil de elucidar aqui. A gente inspira contando mentalmente até 4, segura sem respirar, contando mentalmente mais 4, sopra, contando 4, segura sem respirar, contando 4. Você pode fazer 4, 6, 7, 8, aí você põe o número que você quiser. Mas começa pelo simples, uma respiração quadrada. Se for uma criança que você vai ajudá-la a gerenciar a ansiedade, você pode falar para ela cheirar a florzinha e soprar a velhinha. E repete isso várias vezes. A gente tem uma brincadeira entre alguns alunos aqui de Campinas. Começa, porque. Calma, cheira a florzinha, cheira a florzinha, sopra a velhinha, sopra a velhinha. Por quê? A gente percebe que a pessoa está entrando num estado ansioso. Então, calma, respira. Começa pelo mais simples. Respira, lenta e profundamente, e solta. A aula do Leandro, ele ensina um monte de respirações. Foi fantástica. Mas aqui eu já estou te dando uma que é rápida. Atenção focada, visual, auditiva ou sinestésica, ou as três juntas se for melhor. Como assim? Atenção focada. Então, eu paro aqui olhando para a câmera, eu foquei num ponto só e eu começo a descrever tudo que eu vejo ao meu redor. Eu vejo janela, vejo cortina, vejo luminária, vejo xícara, vejo computador, vejo porta, vejo armário e assim sucessivamente. Quanto mais detalhes você for dando, melhor. Ah, Gisele, mas eu prefiro sensações. Tá bom, foca no ponto e sente a pressão que o seu bumbum está fazendo aonde você está sentado. O tato do seu cabelo na sua mão. A roupa que você está usando no seu corpo. E um dia eu fui ensinar isso para uma paciente, ela fez assim: Ah, é superstição, né, Gisele? Porque para algumas pessoas isso parece superstição. Mas não, eu estou trazendo sua mente para o presente. Porque no futuro não existe essas coisas que estão aqui. No futuro você não está sentado nessa cadeira, na sua cama, não sei onde você está sentado. Isso aqui é presente. Onde eu estou sentado aqui é presente. Eu trago a minha atenção para o presente. É para isso que servem esses exercícios de gerenciamento.
Um outro exercício que eu amo, gente, é o mão na testa, mão no peito e boceja. Isso traz uma sensação de calma, uma sensação de paz para o indivíduo. Pode ser também mão na testa, mão na nuca. Esse contato corporal também ajuda a trazer uma sensação de leveza. Ou então, mãos em conchas no ouvido e segura de 30 segundos a 1 minuto. Fica aquele barulhinho, como se fosse de conchinha. Obrigada, irmão. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Isso tudo traz uma sensação corporal também. Claro que mãos no ouvido é sem fone de ouvido, né, gente? É óbvio que eu preciso dizer também, né? É sem nada no nosso ouvido, porque senão a gente está ouvindo a música. Tira e faz a conchinha lá nos seus ouvidos. E outra coisa, que essa daqui parece a mais engraçada de todas, mas eu juro que funciona, que é o agitar mãos e pernas. Você pode fazer isso pulando em pé, tá, gente? Pulando, agita, ou você pode fazer dançando. Porque o nosso corpo, neurolinguisticamente falando, como é que você tá ruim e tá dançando? Então isso te ajuda a sair da crise também. Isso é para gerenciar. Nada disso aqui trata a sua ansiedade. Não é para tratar a ansiedade, mas é para te dar novos caminhos para quando a ansiedade bater, para que você agora possa focar no presente e tomar uma atitude mais consciente. E aí, essas coisinhas aqui eu nem precisava falar, mas o óbvio precisa ser dito. Atividade física regular, pelo menos 3 vezes na semana. Luz natural do sol, deixa os seus olhos verem a luz do sol. Fazer uma lista de afazeres importantes, manter uma rotina e também ter seus hobbies, principalmente hobbies manuais. Eu falei pro pessoal assim, eu já volto, eu ia lá na sala buscar meu crochê, meu tricôzinho, eu esqueci de pegar. Gente, eu adoro fazer tricô. É uma coisa que me faz bem. Eu pus um propósito nas peças que eu fabrico. Elas têm um propósito beneficente na minha vida. Então, me ajuda e ainda ajuda mais uma pessoa, o que me faz querer fazer mais. Porque você põe ali uma intenção. Então, percebam que é um hobby, é uma coisa gostosa de fazer, não é uma obrigação, mas a gente põe um foco. E a meditação ou respiração pranayama. E a respiração pranayama, eu trouxe um vídeo para vocês entenderem como que ela é. Não necessariamente precisa do som, mas foquem nos movimentos que ela vai fazer com a mão e no desenho que vai fazendo aqui, e aí eu explico o que que ela está fazendo. Inspirou por uma narina, segurou, soltou pela outra, volta até o fim. Todo ar, inspira de novo pela narina aberta, segura, troca a narina, e vai inspirar, e vai fazer esse ciclo repetidamente. Porque a respiração pranayama, ela também te ajuda a focar no presente, além de fazer uma oxigenação do seu corpo. Ela é excelente. Alimentação saudável, higiene do sono, o grounding ou aterramento, que é o andar descalço, preferencialmente na terra, mas a gente que vive em cidade, não tem terra, não tem praia que nem a Lilian, que tem praia no Rio de Janeiro, a gente faz isso onde a gente pode fazer, sentir o chão. E o mais importante, que é isso que a gente está fazendo aqui, conexões humanas. Estar presente com outras pessoas. Obviamente, pessoas que te tragam bem-estar. Não vai querer fazer conexão humana para o seu desafeto, né? Observar o seu dia a dia, os seus hábitos e os seus vícios. Observar se, por exemplo, aquela sua ansiedade é ansiedade mesmo ou é excesso de café por um estimulante. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô muito agitada hoje, eu tô muito ansiosa. Aí você fala assim, quantos cafezinhos você tomou hoje, pessoa? 3 jarras. Cara pálida, tu não tá ansioso, tu tá elétrico por causa da cafeína, é droga.
é dorga no seu organismo. Será que eu não tô com TPM? Essa vale para as meninas, né? Será que o que eu tô sentindo não é TPM? Será que não é? Será que é ansiedade mesmo? Será que eu não tô desse jeito porque eu tô de TPM e aí eu tô com meus hormônios mais aflorados? E aí eu tô falando que é ansiedade, na verdade não é ansiedade, é desregulação hormonal. Redes sociais. Será que você fica ali consumindo só aquilo que não te agrega? Só vendo desgraceira na internet? Ou você tá vendo coisas saudáveis, coisas boas, coisas que você tá aprendendo, uma receita nova, um tricô novo, uma corrida de automobilismo, futebol, não aquele futebol que te estressa, mas aquele futebol prazeroso, pela um gol do Pelé em 1900 e Guaraná com rolha, sei lá, o que que você gosta, mas busque usar com parcimônia as redes sociais. Então, tudo isso vai te ajudar a gerenciar a sua ansiedade. Mas, sem sombra de dúvidas, é na terapia, focada em você, que você vai trabalhar tudo isso. Você vai trabalhar seus fatores estressantes, mas você vai trabalhar também suas questões do passado. O que você vai fazer na terapia, aí cada terapeuta vai ter a sua condução. Mas fazer uma terapia agora focada para isso. E eu vou deixar essa última reflexão para vocês. Aqui está escrito: qual é a chance de algum pensamento ruim seu, que você tem, se tornar realidade? Bolinhas vão cair dessa escada e existe um copo aqui. Essa é a chance. Daquele monte de pensamentos que você fica tendo na sua vida, de acontecer algo. E eu costumo dizer para as pessoas que a mesma mente que produz a desgraça, ela também é capaz de produzir a graça. Então, se você se percebeu nesse monte de bolinhas de pensamentos ruins, se permita no meio deles também começar a fazer alguns pensamentos bons. Colocar algumas coisas boas, alguns sis bons. E se isso acontecer? Esse bom, pô, se isso acontecer, vai ser bom assim, assim, assim. Porque no meio daquela avalanche de pensamentos, você também coloca uma avalanche de pensamentos bons. O Irmo, antes de sair, ele deixou escrito pra gente o seguinte: a ansiedade é um presente que vai além do presente. Ela é uma projeção do futuro. Só que a gente não precisa fazer disso uma prisão. A gente pode fazer disso um lugar bom também, para que a gente olhe para esse futuro com possibilidades. E aí, tem alguma dúvida? Algum comentário? Algum xingamento? Aproveitem. Porque, como disse o Andréia, nós teremos um presentão, um relaxamento agora. Então, a Andréia vai dividir essa aula em aula 1 e aula 2, que vai ficar só a parte do relaxamento separadinha para vocês, que senão fica muito compridão. E aqui eu já vou deixar o meu agradecimento nessa parte da aula, o meu arroba, para quem quiser me seguir no Instagram, a Gisele Eugênio. E eu agradeço quem esteve presente nessa aula aqui. Andréia, eu vou parar essa daqui, eu não sei se você quer fazer o agradecimento, mas eu agradeço a todos que estiveram aqui. Espero que vocês venham mais vezes, mas não vão embora ainda, porque tem a segunda parte. Andréia. Se quiser, na realidade, a gente pode até fechar e começar uma nova, o relaxamento todo seu, né? Podemos fazer isso. Então, pessoal, vamos lá. Estamos encerrando essa aula maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado e lembrando a todos para se inscrever no canal da comunidade Praticadamente e ativar o sininho para acompanhar os próximos encontros, tá? Em nome do Praticadamente, a gente agradece imensamente a doutora Gisele Eugênio, a todos que estiveram aqui presentes ao vivo
E para você também que vai assistir depois dessa live, tá? E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais, e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.